final da aula pergunta. Eu vou direto, não vou parar, tá? Porque nós temos 17 lâminas, é cansativo, não pode perguntar, não pode ter brincadeira, e vocês sabem que eu sou a única professora que faço revisão. É verdade. Então, é uma concessão especial que a gente faz para vocês revisarem toda a matéria, tá certo? Então, todo mundo quietinho, sem piada, sem brincadeira, e vamos direto mostrando as 17 lâminas. A nossa prova, a primeira prova, terá 10 lâminas, são 10 microscópios. Os microscópios já estarão montados para vocês, focalizados, vocês não precisarão mexer muito no microscópio, é só mexer no botão micrométrico do foco leve e na iluminação, se precisar mexer na iluminação. A gente geralmente já deixa a iluminação perfeita para observação, tá? Então, é só isso, é chegar no microscópio e olhar. Na hora da prova a gente explica, porque nós vamos fazer uma espécie de uma gincana, que vocês já estão acostumados a fazer na anatomia, né? Então a gente vai fazer aqui na histologia também. Vocês vão olhar 10 lâminas, cada um de vocês. Teremos 3 bancadas montadas de 10 lâminas. Vão entrar de 30 em 30 alunos. A prova é bem rápida, tá? A primeira é um pouco mais demorada do que a segunda e a terceira, porque são 10 lâminas. Na segunda e na terceira a gente coloca 5 lâminas. E na primeira prova não tem justificativa. É só colocar o nome completo do que vocês estão enxergando. Só. Então é mais tranquilo, né? Nesse ponto é mais tranquilo. Vocês podem abreviar as palavras de maneira que eu entenda. O professor que vai corrigir tem que entender as palavras. Então, epitélio é P, né? Não pode botar só E. Pavimentoso, PAV, de maneira que a gente entenda, tá certo? Então vocês podem abreviar as palavras, porque a prova demora, a gente dá de 1 minuto e meio a 2 minutos no máximo para cada lâmina. Então é muito rapidinho, tá certo? Ainda tem o tempo que demora para mudar de uma lâmina para outra, então a gente demora em cada prova em torno de 20 minutos. Mas vocês estão vendo que a gente gasta no máximo 1 hora, 1 hora e 15 para fazer a prova com 100 alunos, tá? Então é uma prova bem ágil, né? Uma coisa bem agilizada. Essa primeira, porque nós temos 10 lâminas. Então vocês vão ter oportunidade de diagnosticar 10. Das 10 lâminas, uma obrigatoriamente será de sangue. Teremos uma distensão sanguínea em cada bancada. E na distensão sanguínea, que eu não sei se vou conseguir mostrar hoje, vocês já viram na última aula, nós vamos pedir para vocês diagnosticarem principalmente os leucócitos. As hemácias sempre vão aparecer, porque estão em torno de milhões por milímetro cúbico de sangue. Então, a hemácia, vocês já vão botando hemácias. Se aparecerem plaquetas, vocês vão botar plaquetas presentes também. Mas vão colocar os tipos de leucócitos e o número deles. Às vezes nós botamos 4 células, 5 células, 2 células, 3, 1. Varia muito de bancada para bancada. Tá certo? E vocês vão botar o nome da célula e a quantidade. Por exemplo, 1 linfócito mais 1 neutrófilo. 2 linfócitos mais 1 eosinófilo. Dessa forma, mais hemácias, mais plaquetas, se aparecerem. 1 linfócito mais 1 neutrófilo, mais hemácias, não aparecer plaqueta, não pode. Estão entendendo? Então, o sangue vai ser assim, obrigatoriamente uma lâmina das 10 será de sangue. E as outras 9 estarão distribuídas entre os epitélios e conjuntivos que nós vamos mostrar agora. Eu quero avisar vocês que as lâminas podem não ser essas que nós estamos observando. Nós podemos usar lâminas de outras caixas, de outros cursos, ou lâminas particulares. Tá certo? Então a gente dá como modelo essas lâminas, mas poderão cair outros tipos de lâminas. Às vezes a gente mistura, às vezes não mistura, depende, né? Então vocês terão oportunidade de ver lâminas de outros cursos também, lâminas particulares, de coleções de professores, tá certo? Mas vocês sabem que em histologia a forma é que é importante, não é? A cor não é tão importante pra gente. Ela é importante só para te acrescentar uma característica. Mas a forma, vocês têm que se basear pela forma das células, a forma das camadas, a forma do tecido, dos componentes teciduais. Tá? Então, a gente, para não demorar muito, a gente já vai mostrando aqui a primeira lâmina. Estamos focalizando. Aqui eu vou falar do número da lâmina. Quem quiser ir anotando, pode ir anotando. E já sabem que não pode perguntar. Quem tiver pergunta, anota. No final da aula, pode perguntar alto que eu respondo para todo mundo ouvir. Tá? Então, essa primeira lâmina que eu estou mostrando é a lâmina 29, coloração em HE. Nós estamos vendo aqui a córtex do rim, né? A córtex renal. Estamos vendo aqui uma estrutura que todo mundo já conhece, você já tem o traquejo, né? De conhecer essa estrutura grande aqui também, ó. Elas saltam aos nossos olhos quando nós focalizamos. Essa estrutura é o corpúsculo renal. O corpúsculo renal apresenta partes dentro dele, né? Quando vocês aprenderam no segundo grau lá, no
colégio de vocês, vocês aprenderam tudo como glomérulo. Vocês não aprenderam como corpúsculo renal, mas aqui a gente diz que esse conjunto é o corpúsculo renal, que é composto de uma área interna, né, que são vasos capilares anastomosados, enovelados, que formam a porção mais interna desse corpúsculo, que se chama aí sim glomérulo. Há um espaço após o glomérulo e uma linha. Essa linha forma uma capinha, uma cápsula, né, que tem até um nome que vocês vão aprender lá na M3, a cápsula de Baumann. E essa cápsula ela é formada por um epitélio, onde as células estão bem achatadas, bem estiradas, elas estão esticadas. E uma célula está colada à outra, formando exatamente essa camada. Essa camada que envolve externamente aqui, ó, o corpúsculo renal, formando a cápsula de Baumann, folheto externo, né? Folheto parietal. Aqui estão os núcleos das células, bastante achatados. O citoplasma é muito clarinho, nós estamos vendo as células de lado. Tá? Se nós estivéssemos vendo de cima, elas teriam um aspecto tridimensional, como essas placas aqui no nosso chão, né? Por isso o nosso pavimento, por isso as células são pavimentosas, são bem achatadas, bem estiradas, e uma está colada na outra, porque isso é um epitélio. Os epitélios de revestimento glandulares não têm substância intercelular, então todas as células estão coladinhas. Quando nós não enxergamos o citoplasma das células, nós vamos nos guiar pelos núcleos. Tá? Então, sempre olhando os núcleos. Se o núcleo aqui está bem achatadinho, bem compridinho, ele está formando uma célula achatada. Então, o núcleo da célula é que dá a forma da célula. Aqui uma camada apenas de células, nós não temos várias camadas aqui, portanto esse epitélio é simples pavimentoso ou pavimentoso simples, né? Então o diagnóstico aqui já pode ser epitélio simples pavimentoso, ou como queira, pavimentoso simples. Nós estamos observando em volta vários túbulos que perfazem, né? Eles formam parte do néfron, então aqui nós estamos observando vários cortes de túbulos, alguns mais vermelhinhos, alguns mais acinzentados, mas todos eles apresentam a mesma característica, núcleos arredondados. Núcleos arredondados correspondem a células quadradas ou cúbicas ou poliédricas. Elas podem modificar a sua forma, mas os núcleos são sempre redondos, estão sempre no centro das células. Mesmo que nós não estejamos vendo o citoplasma dessas células, os núcleos são redondinhos, bem diferentes desses aqui, ó, que são bem achatados. Então aqui nós estamos vendo núcleos arredondados, geralmente no centro da célula, ou mais ou menos paracentral, e nós estamos observando o citoplasma bem clarinho. A gente não consegue ver a divisão celular, não tem problema nenhum, a gente não vê as membranas plasmáticas, não há problema nenhum. Olhando o núcleo redondo, a gente já sabe que essa célula é cúbica. Nós só temos 3 tipos de células nos epitélios de revestimento. As células achatadas ou pavimentosas, as redondinhas, né, as que têm núcleo redondo, cúbicas, e as que têm núcleo alongado na sua base. Também não importa a forma da célula, importa a forma do núcleo. Na base da célula, o núcleo alongado em pé, ele é transversal à membrana basal, à região da membrana basal, a célula será cilíndrica. Então a gente tem que classificar os epitélios dessa maneira, quando os epitélios são simples, quando eles têm apenas uma camada. Então aqui nós estamos vendo núcleos arredondados, epitélio cúbico simples ou simples cúbico. Todas essas estruturas que vocês estão vendo são túbulos renais, contorcidos, proximais e distais. Vocês vão aprender isso na M3, vão saber diferenciá-los. Por enquanto não precisa. Né? E é lógico que onde tem epitélio, porque o epitélio não é vascularizado, nós teremos muito tecido conjuntivo frouxo que está levando vasos sanguíneos bem de pequeno porte, né, a nutrir esses epitélios todos. Então, todo esse meio aqui, esse entremeio que vocês estão vendo, entre os túbulos contorcidos proximais e distais, onde existem tantos epitélios cúbicos simples aqui, nós vamos então encontrar também envolvendo o corpúsculo renal aqui, em volta dele. Todas essas áreas a gente não está enxergando muito bem, mas as fibras colágenas esparsas estão aqui, ó, nesse entremeio. E de vez em quando vocês veem uma área mais avermelhada, que é o sangue que corre dentro dos capilares aqui, por exemplo, ó, que passa no tecido conjuntivo frouxo e passa a nutrir todos esses epitélios. Os epitélios são todos nutridos pelo tecido conjuntivo frouxo por intermédio dos vasos presentes nesse tecido conjuntivo frouxo. A gente já pode, no diagnóstico, colocar o conjuntivo também. Todas as vezes que vocês estiverem vendo nessa primeira prova, epitélios e conjuntivos, o conjuntivo faz parte do diagnóstico. Então, o que eu colocaria aqui, se eu caísse essa imagem para diagnóstico de prova? Epitélio simples, né? Pavimentoso, mais, podem botar um sinalzinho de mais,
ou podem escrever mais, ou podem botar ponto e vírgula, de maneira que separem os diagnósticos. Mais epitélio cúbico simples, mais tecido conjuntivo frouxo, que vocês podem abreviar. Essas palavrinhas todas podem ser abreviadas. Tá? Então eu tenho 3 diagnósticos aqui, 2 epitélios e um conjuntivo. Logicamente, quem erra um não perde a questão inteira, a gente desconta uma parte, né? A gente subdivide a questão em pedaços, então vocês vão ganhando décimos de acordo com o que acertam. E também, infelizmente, perdem décimos com o que erram. Tá certo? Então, é muito justa a prova prática. A gente dá ponto pelo que você acerta, mas também tira ponto pelo que você erra. Se colocarem coisas a mais, estruturas que não estão presentes no campo, nós retiramos pontos também. Então, vocês têm que ter certeza do diagnóstico. Isso é uma prévia para a patologia. Tá certo? Na patologia, o diagnóstico é seguro, tem que ser seguro, bem feito. Então, isso aqui já é um treinamento para a patologia que vocês terão na M3, M4, M5. E agora, com a modificação do currículo, terão mais patologia. Então, aqui nós estamos observando 3 tipos de epitélio. Se eu andar um pouquinho aqui para a região medular, eu continuo vendo também a mesma coisa, só que agora eu não vejo mais corpúsculos renais, né? Então, nesse ponto aqui, ó, a gente não vai ver mais corpúsculos renais. A gente vai ver outros tipos de túbulos, alguns túbulos alongados, como esse daqui, bem delicados, bem fininhos, alguns túbulos mais arredondados. Mas é a mesmíssima coisa, nos túbulos mais arredondados e mais fininhos, de vez em quando a gente consegue ver o epitélio pavimentoso simples também, presente nessas áreas aqui. E aqui também nós observamos epitélio cúbico simples, nesses maiores. Mas a gente costuma na M1 sempre colocar córtex para diagnóstico. A medula fica sempre para ser estudada na M3, já que a medular do rim, ela tem várias características de acordo com a localização dela, né? Das estruturas que são localizadas nela. Então a gente costuma sempre mostrar a córtex na M1. Não esqueçam que na M3 vocês vão ver tudo, tá? A medular também. Eu vou mostrar também nessa lâmina, daqui a pouquinho eu vou mostrar, áreas onde nós vamos enxergar outro tipo de tecido. Eu já vou mostrando logo, já que eu já encontrei aqui, ó. Nós estamos aqui numa região de pelve renal, tá? E nós temos um tecido aqui, que vocês já conhecem, uma variação do tecido conjuntivo, né? O tecido conjuntivo frouxo, na verdade, considerado um tecido à parte. Um tecido hoje em dia muito importante, ele é o tecido adiposo, formado de células bem gordinhas. Essas células estão vazias, porque a técnica histológica retirou a gordura de dentro dessas células, né? Ela derreteu propriamente a gordura, o xilol derrete, tem capacidade de derreter essa gordura. Esse é um tecido adiposo mais comum que nós temos no corpo, chamado unilocular, tá? Nós temos no nosso corpo, quando a gente é bebê, embriãozinho, a gente tem um outro tipo de tecido que é o multilocular, um tecido parecido com os dos animais que hibernam, né? Mas aqui não, aqui nós estamos vendo um tecido comum, um tecido que nós temos no nosso corpo. Então, a gordura de dentro dessas células, ela foi dissolvida pela técnica histológica. O que aparece aqui é o citoplasma dessas células bem delicado, bem fininho. E de vez em quando vocês vão ter oportunidade de ver núcleos achatadinhos assim na borda, né? Esses núcleos eles ficam assim bem jogados para a periferia da célula. E ele forma como se fosse uma rede. E além disso, essas células não estão sozinhas. Entremeadas a essas células também, nós temos de vez em quando fibras colágenas esparsas também. Então, demonstrando que nós estamos em presença de um tecido conjuntivo frouxo, né? Então, a gente pode dar aqui, na realidade, 2 diagnósticos. A gente pode dizer que está vendo tecido adiposo, que na verdade é uma variação do tecido conjuntivo frouxo, né? Porque o tecido conjuntivo frouxo é considerado como um conjunto de células com poucas fibras colágenas, né? Então, tem mais células do que fibras, é uma variação do tecido conjuntivo frouxo. E temos o próprio tecido conjuntivo frouxo, porque nós temos fibras colágenas esparsas entre esses grupos de células. Vocês poderão botar tecido adiposo mais tecido conjuntivo frouxo a essa região. Nós focalizamos aqui uma região de pelve renal, uma área que tem muita gordura, porque passam muitos vasos sanguíneos nessa região, né? Então é a pontinha de uma região papilar, vocês vão aprender isso na M3, tá? E é a organização do próprio rim que demonstra então a presença do tecido adiposo. Mas aqui em HE também nós estamos observando mais regiões aqui, ó, de corpúsculos renais, onde vocês novamente vão identificar os epitélios. O epitélio que reveste, que forma o folheto parietal da cápsula de Baumann, aqui está muito bom, ó, é o epitélio pavimentoso simples, olhem, todas as células estão umas coladinhas às outras com núcleos bem achatados. E envolvendo isso aqui tudo, epitélios cúbicos simples, né? Todos os epitélios aqui são cúbicos simples e entre eles, como sempre, o tecido conjuntivo frouxo
nutrindo essa região. Essa é a lâmina 39. Eu mostrei primeiro a 29 e essa é a 39. Vamos passar agora para a lâmina 27. Estão anotando, gente? Anotem. Lâmina 27. Eu mostrei a 29, a 39 e agora a 27. A 27, gente, é uma lâmina um pouquinho difícil porque a gente tem que ver as características, né, da superfície dessa lâmina. Aqui nós temos um órgão do sistema digestório, assunto também da M3, mas a gente vai se deter só no epitélio. Essa superfície epitelial que vocês estão vendo aqui, mais escura, às vezes é difícil de achar o epitélio. O epitélio sempre é esse aglomerado de núcleos, ó, muito próximos. Essa parte roxinha escura, basófila, que vocês estão vendo aqui na base, estão vendo, ó, aqui, ó, toda essa região aqui é a base do epitélio. O epitélio vai até aqui, ó, a setinha está mostrando a base e o ápice. Somente isso aqui que é o epitélio, né? Todas as células que vocês estão vendo assim, aqui embaixo, são células que são produtoras de substâncias importantes no estômago e que formam glândulas de forma tubulosa. A gente aprendeu isso com a Kátia, vocês aprenderam isso na aula teórica, né? A gente também deixa essa parte para quando a gente estiver dando na prática outros cursos, né? O sistema digestório principalmente. Mas a parte superficial, essa porção aqui superficial, nós estamos observando, eu vou aumentar um pouquinho, vocês vão ver que essa superfície todinha, ó, é formada de células que são muito próximas, coladas umas às outras, ó, repare. Todos os núcleos são compridinhos na base, não importa muito a forma da célula, o que importa aqui é a base do epitélio, né? Ela é transversal à área basal, a região da membrana basal estará aqui, a gente não está enxergando, ela não está corada positivamente, a gente precisaria de corar com PAS, vocês já conhecem isso, né? Para a gente poder enxergar a membrana. Nós não vemos a membrana, nós sabemos que embaixo do epitélio está o conjuntivo, porque o conjuntivo é mais desmanchado, ele é desorganizado. Esse tecido conjuntivo que nós estamos observando, né? São fibras colágenas esparsas em meio a núcleos celulares também esparsos, de vários tipos celulares, que vocês já aprenderam, mastócitos, fibroblastos, fibrócitos, né? Vários tipos celulares aqui estão presentes no tecido conjuntivo frouxo. Então a gente sabe que essa parte mais organizada, superficial, é o epitélio, e a parte inferior é o tecido conjuntivo frouxo. Via dessa região aqui, a gente vai colocar no aumento maior, nessa região nós observamos que as células são uma ao lado da outra e formando apenas uma camada celular. E todos os núcleos estão na base alongados um ao lado do outro. Portanto, esse epitélio é caracterizado como epitélio cilíndrico simples ou simples cilíndrico, né? E ele tem abaixo dele a presença do tecido conjuntivo frouxo, que nunca está ausente, né? Geralmente, ou quase sempre, está presente aqui o tecido conjuntivo frouxo, dando as suas funções, fazendo as funções importantes que o epitélio não tem. Aqui embaixo, então, como eu falei, são outros tipos de glândulas, a gente não vai estudar agora, são glândulas do tipo tubulosas. Essas glândulas apresentam vários tipos celulares diferenciados, células que produzem ácido clorídrico, que produzem outros tipos de substâncias, né? Pepsinogênio, que vai se transformar em pepsina. Vocês já ouviram falar, mas vocês não estudarão agora nesse instante isso, tá? Então aqui nós estamos observando epitélio cilíndrico simples e tecido conjuntivo frouxo. Muitos autores chamam esse epitélio aqui de mucosecretor, porque ele secreta essas células compridinhas, cilíndricas, elas passam a secretar o tempo todo um muco na superfície desse epitélio, tá? A gente usa essa característica mais quando a gente está dando sistema. Aqui na justificativa, no diagnóstico para vocês de epitélio, vocês podem botar por enquanto somente epitélio cilíndrico simples, tá? Um simples cilíndrico e mais tecido conjuntivo frouxo. Quando estiverem dando sistema digestório, vocês já vão classificá-lo como cilíndrico simples mucosecretor, porque ele tem uma característica especial. Então aqui nós estamos observando a lâmina 27, epitélio simples cilíndrico mais tecido conjuntivo frouxo. A lâmina 38 é uma lâmina muito boa, porque ela apresenta dois tipos de epitélio. Vocês vão ver novamente esse epitélio que eu mostrei agora. Reparem, ó, esse aqui está muito bom. Ele está excelente, esse epitélio. Eu estou mostrando só a superfície, reparem. Nós estamos vendo aqui, ó, essas voltinhas que vocês estão vendo aqui, essas voltinhas aqui, ó, né, essas invaginações do epitélio, está de cabeça para baixo, a luz está aqui, o alimento passa aqui, o bolo alimentar, né? Então aqui está a superfície do epitélio, essas invaginações que vocês veem se chamam-se criptas, focetas ou foveolas no estômago, isso aqui também é um corte de estômago, tá? E vocês estão vendo aqui, ó, um
conjuntos de células cilíndricas, uma coladinha à outra, do mesmo jeito da lâmina anterior. Os núcleos são bem basais, as células aqui são bastante altas, e por sorte nós conseguimos ver a membrana plasmática delas. Então nós estamos vendo aqui a divisão, né, entre uma célula e outra, bem compridinha, bem alongada, uma camadinha de células só, e por dentro, ó, o tecido conjuntivo frouxo que está acompanhando esse epitélio. E está dando o quê? Nutrição para ele, está ajudando ele, né? Da defesa, ele tem também a função de defender essa região, tem muito linfócito. Nós temos um tecido aqui muito desenvolvido na parte linfocitária, né? Na parte linfóide. Então aqui é sistema digestório. Então nós vamos ver dois diagnósticos também nessa lâmina número 38. Epitélio simples cilíndrico, né? Mais tecido conjuntivo frouxo. Esse pedaço da lâmina está mostrando isso. Mas atenção, gente, essa lâmina tem outra parte. Vou mostrar para vocês a outra parte. Essa lâmina, inclusive, na verdade, ela também é usada na M3, tá? É a mesma lâmina da M3. Ela também é usada no sistema digestório. E que vocês já vão observar uma característica importantíssima, que é a presença dessas expansões que vocês veem, olha lá, do epitélio mais o conjuntivo, formando essas, como se fossem umas folhagens, né? Ou dedos de luva. A gente costuma dizer que tem a forma de dedo de luva, né? Ou umas folhas. Então aqui nós estamos observando, ó, essas expansões, que são as vilosidades intestinais. Todas as vilosidades intestinais estão revestidas de um epitélio que está aqui, ó, envolvendo a vilosidade. Vocês não estão enxergando muito bem a região basal, mas a gente consegue separar. Essa parte meio assim, né, desordenada, são fibras colágenas, mais algumas áreas de músculo liso, mais núcleos celulares esparsos, soltos, que é o tecido conjuntivo frouxo. Daqui para fora, então, ó, todo o revestimento da vilosidade é formado de um epitélio que também tem núcleos basais, também alongados, mas apresentam mais tipos celulares, não tem só a célula cilíndrica, tá? Se fosse só a célula cilíndrica, seria o cilíndrico simples, mas aqui não. Aqui vocês já estão vendo, ó, áreas mucosas, né, um muco de dentro das células caliciformes presente aqui, ó, né? Essas bolachinhas que vocês veem, esses círculos, na realidade são muco. É o muco, né, que às vezes fica desporado, às vezes fica corado, presente nesse epitélio. Então ele tem um tipo celular a mais. E tem uma característica a mais também, que é a presença da planura estriada. Vocês aprenderam com a Kátia aqui na superfície, ó. Uma linha bem escura que vocês veem, ó, pula, onde tem a caliciforme não tem. Só nas células cilíndricas, repare. Tem uma linha mais forte. Essa linha é a representação em microscopia óptica do que nós vemos em microscopia eletrônica. Se chama planura estriada porque é um montão de microvilosidades, várias microvilosidades que correspondem a essas células, né? E nós vemos na microscopia eletrônica como microvilosidades, na microscopia óptica nós estamos vendo como planura estriada. Existem outros órgãos também que têm esse tipo de característica. Então a gente vê uma linha que representa o conjunto de microvilosidades das células. Então vamos dar o nome a esse epitélio todinho aqui, né? Epitélio cilíndrico, simples ou simples cilíndrico, com células caliciformes e planura estriada. Tem que botar tudo, né? Esse aqui é completinho. Esse é o epitélio do intestino delgado. O duodeno jejunoide tem esse tipo de epitélio com planura estriada, não é? E outras regiões dos intestinos têm epitélio bem parecido com esse, tá? Então aqui nós estamos vendo uma região de uma vilosidade intestinal, onde nós observamos o epitélio cilíndrico, simples, os núcleos basais estão aqui, igualzinho na lâmina anterior, ó. Estão aqui embaixo, um ao lado do outro, bem fininhos aqui os núcleos, um coladinho no outro. Tem células caliciformes, tem essa linha aqui, ó, na superfície, que é a planura estriada. Então, o nome completo, diagnóstico para a prova: epitélio cilíndrico simples, com células caliciformes e planura estriada, mais tecido conjuntivo frouxo. Tá? Todas as vezes que aparecer esse tipo de epitélio, né, formando, né, a superfície da vilosidade, vocês vão colocar esse diagnóstico. Então aqui nós temos agora a lâmina 6, uma lâmina que a gente gosta muito, uma lâmina muito boa de ver porque ela está em HE. É a mesmíssima coisa que eu mostrei agora, só que agora tem HE. Então a gente vai ver a mesma coisa, eu vou recordar aquela lá. Olha quantas vilosidades vocês vão ver. Essas são mais digestiformes, tem mais o dedo de luva, né, o aspecto do dedo de luva. Reparem, ó. Elas são longas, né, bem finas, reparem aqui. As velocidades do duodeno são mais alargadas, as do jejunoide são mais fininhas. Essas parecem ser mais as da região mais, né, mais posterior do intestino. Então aqui nós temos também uma imagem, vou botar um pouco mais de perto, não sei se vai dar para ver. Não vai dar para ver muito.
Eu aumentei um pouquinho aqui, mas dá para ver aqui no cantinho à esquerda. Aqui nós estamos vendo já a planura estriada. Ó, essa barra que vocês estão vendo aqui, ó, nessa área aqui bem separada, isolada aqui, estão vendo aqui? Toda essa região é a planura estriada. Aqui nós estamos vendo o muco, né? Aqui também é o muco dentro de uma célula caliciforme. O muco se projeta para o ápice, depois ele sai aqui na superfície, né? Então essa célulinha aqui não tem a planura estriada, ela é uma célula diferente das outras células cilíndricas que vocês veem aqui. Então o epitélio aqui de pertinho que nós estamos vendo é o cilíndrico simples, com células caliciformes e planura estriada, mais tecido conjuntivo frouxo, lâmina 6. Uma lâmina muito boa, a gente vai usar essa lâmina várias vezes, né? Essa lâmina número 6, a gente também pode observar outro tipo de tecido conjuntivo frouxo. Reparem que aqui nós temos, ó, muitos núcleos celulares aqui, ó, né? Entre essas regiões de velocidade, ou nessas regiões que nós estamos vendo agora, né? Aqui tem áreas, olha isso aqui, reparem bem, ó. Nós temos aqui fibras colágenas, aqui, isso aqui é tecido conjuntivo, gente. O que está aqui embaixo não é mais tecido conjuntivo, atenção para isso. Ó, o de cima é e o de baixo não é. Aqui é um outro tipo de tecido, é o tecido muscular, assunto de outra aula teórica, não cai nessa prova. E aqui nós temos um tecido conjuntivo frouxo também. Não é necessário que o conjuntivo frouxo seja visto somente debaixo dos epitélios, não. Outras regiões do nosso corpo apresentam tecido conjuntivo frouxo, tá? As regiões internas do sistema digestório apresentam bastante tecido conjuntivo frouxo. Tem uma camada do sistema digestório formada de tecido conjuntivo frouxo. E na parte externa do sistema digestório nós também temos a última camada formada de frouxo. O lado externo dos vasos sanguíneos também é frouxo. Então nós temos tecido conjuntivo frouxo em vários lugares. É um tecido de preenchimento do nosso corpo, né? O colágeno em geral é a proteína que nós temos em maior quantidade no nosso corpo. Então nós estamos aqui observando uma outra forma de se apresentar um tecido conjuntivo frouxo. Fibras colágenas esparsas, bastante núcleos celulares espalhados e vasos sanguíneos aqui, ó. Vocês veem essas estruturas arredondadas, pequenininhas aqui, um pouquinho maiores, são vasos, eles são presentes sempre no tecido conjuntivo frouxo. Então também posso olhar o frouxo de outra forma. Eu posso olhar dessa forma, eu posso olhar sobre a forma do tecido adiposo. Essa lâmina número 6 aqui é muito rica. Olha aqui, se vocês olharem essa forma aqui, vocês estão vendo misturados, ó, tecido conjuntivo frouxo, né? Olha aqui, ó, agora estou do lado de fora da lâmina, né? A gente chama aqui de adventícia. Às vezes é adventícia ou é acerosa, né? Então aqui nós estamos observando várias fibras colágenas esparsas e de vez em quando a gente consegue ver algumas células adiposas também, né? Então essa região também, ó, aqui um capilarzinho pequenininho, aquela bolinha aqui, ó, essa estrutura, né? Então a gente consegue ver tecido conjuntivo frouxo em todos os lugares do nosso corpo, por dentro, por fora, debaixo dos epitélios, formando camadas, revestindo tecido, órgãos, né? Formando vaso. Então a gente tem tecido conjuntivo frouxo em todos os lugares, tá? Essa noção de que está só abaixo do epitélio é errônea, a gente tem que lembrar que tem conjuntivo frouxo em todos os lugares. Agora eu vou mostrar um tecido um pouquinho diferente, vocês vão relembrar da aula teórica e prática, que é um tecido um pouquinho diferenciado, que é o epitélio de transição. Nós estamos observando aqui a bexiga urinária. A bexiga urinária ela fica contraída o tempo inteiro, porque nós cortamos essa bexiga e retiramos o líquido de dentro dela. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Ela se contrai. Quando ela se contrai, gente, o epitélio ele muda de forma e se apresenta todo assim, ó, arredondado na superfície, como está aqui. Reparem, a gente tem a impressão, né, de que esse epitélio é cheio de camadas. Na verdade, ele não é cheio de camadas, né? Quando ele está contraído, essas células se rearrumam, um rearranjo, ó, formando células arredondadas. Então fica uma aqui, a outra lá, se projeta para a superfície apical, né? Aqui é o ápice. Então a gente começa a ver a superfície dessas células aqui, todas globosas, arredondadas. São as células em raquete, lembraram? Células globosas ou em raquete. É isso que identifica esse epitélio como sendo um epitélio de transição. Ele é de transição porque ele modifica a sua forma, de acordo com a função do órgão. Se ele estiver cheio de líquido de urina, ele vai ficar todo estirado, né? Essas células não vão ter essa forma, estarão mais esticadas. Se ele estiver contraído, a gente vai sempre vê-lo contraído. Nós vamos ver então as células globosas ou em raquete. Aqui todas elas têm a mesma forma, elas tomam essa forma por causa da contração do órgão, né? A musculatura que vem aqui de baixo, lá embaixo, faz com que esse órgão se contraia. Esse epitélio ele é especial. A membrana plasmática dele, vocês aprenderam na aula teórica, é especial, né? Tem certas características. Forma uma porção de vesículas que são incorporadas à membrana da célula quando ele se estica todo.
quando ele se enche de urina. Quando ele diminui, está contraído, essas vesículas se incorporam então ao citoplasma, né? Elas saem da membrana plasmática, então se agrupam na região do citoplasma das células. Então é diferente, a gente não vê isso aqui, mas a resposta é essa daqui, ó. Células com dois núcleos, a gente tende a ver células binucleadas aqui, né? Por causa dessa modificação, elas se dividem dessa maneira. Então a gente às vezes observa núcleos aqui, 2 núcleos por célula também, né? Esse epitélio é dito epitélio de transição. Não precisa dizer se é estratificado, se é não, se é pseudo. Não, tem que falar epitélio de transição. Viu as células globosas na borda, ou células em raquete? Já vai colocando o nome epitélio de transição. E debaixo dele a gente está vendo uma coloração embolmora em verdinho aqui, tecido conjuntivo frouxo. Então a gente está observando, por enquanto, para vocês é frouxo, tá? Então, tecido conjuntivo frouxo aqui debaixo do epitélio de transição. Então, lâmina 37. Vamos passar para a lâmina 15. Vamos passar para a lâmina 15. Nós vamos observar na lâmina 15. Vou colocar no aumento menor. Essa lâmina é muito boa também. É uma lâmina que apresenta aparelho respiratório, uma parte do aparelho respiratório, né? E apresenta também aparelho digestório. Então, vamos ver por quê. Aqui nós estamos observando a luz deste órgão, olha lá, reparem, ó. Então nós já estamos observando aqui na borda, aqui está a luz, ó, na parte branquinha onde está certinha a luz. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, aumento médio, e nós vamos ver aqui o epitélio que reveste todo este órgão. E a gente já viu uma característica muitíssimo importante, muito fácil de diagnosticar. Reparem, ó, os cílios, né? Todo mundo já observou aqui os cílios. É fácil, é uma penugem irregular. Então nós estamos observando aqui na borda apical, ó, uma penugem irregular que se projeta para o ápice do órgão. Essa penugem irregular são os cílios verdadeiros, eles batem, né? Eles têm movimento, têm funções dentro desse epitélio, né? E desse órgão. Então a gente está vendo ali uma penugem irregular e a gente já fica pensando que esse epitélio é um epitélio diferente porque ele tem cílios. Existem outros tipos de epitélios que têm cílios também, mas os que nós estamos aprendendo aqui na M1, né? É esse epitélio ciliado, e existe uma variação dele que é o estélio ciliado, né? Vocês estão lembrando que existe a mesma variação do estélio ciliado. Então todo esse epitélio ele é diferente. Quando a gente olha ele de longe, vocês estão aí olhando de longe, parece que ele tem várias camadas de células, né? A gente olha assim de longe, tem uma célula para baixo, uma célula para cima, fica uma outra para baixo aqui embaixo, fica uma outra para cima, uma bolinha aqui, ó, um núcleo bem redondo aqui, um núcleo bem alongado, ele fica todo diferente. Por quê? Todas essas células se iniciam, se originam na membrana basal, mas nem todas tocam a região apical. As células não terminam na região apical. Então a gente tem células basais, menores do que as outras. Nós temos, na verdade, 2 tipos celulares aqui presentes, e mais um, que é a célula caliciforme, que está presente também nos epitélios do aparelho respiratório, né? Então, na verdade, tem 3 tipos celulares. Uma célula alta, cilíndrica, que tem cílios. Uma célula baixinha, que não chegou a ficar da altura da cilíndrica, ela é mais baixinha, é basal. E uma célula caliciforme, então tem 3 tipos celulares aqui presentes, tá? Como parece que ele é estratificado, mas não é, porque todas as células começam na região basal, mas nem todas tocam a região apical, eu tenho epitélio dito pseudoestratificado. Tem gente que fala cilíndrico ou pseudoestratificado, tá? Hoje em dia não há necessidade de falar, mas quem quiser falar pode botar. Epitélio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, tem que dizer que ele tem cílios. E não pode esquecer que ele também tem célula caliciforme aqui, ó. Esse espaço que vocês estão vendo aqui clarinho, ó, às vezes aparece um muco nessa região e o núcleo é bem basal. Essa área onde não há cílios, ó, geralmente onde tem célula caliciforme e não tem cílios ao intervalo, é a célula caliciforme. O muco presente no aparelho respiratório ajuda a levar as impurezas, né, para fora. Então a gente está aqui observando o epitélio do aparelho respiratório. Aqui não, é uma traqueia, e nós estamos vendo o epitélio pseudo-estratificado, ciliado com células caliciformes. Para ficar mais fácil, é melhor na M1, né, a gente saber que o epitélio ciliado ou estélio ciliado são sempre pseudos. Fica mais fácil fazer o contrário, né? É a dica que nós estamos dando, né? Essa é a dica que a gente dá. Não precisa ser assim, diagnóstico como eu falei, mas já que existe essa facilidade da gente juntar essas características, nesse instante, quem tem cílios ou estereocílios é o epitélio pseudoestratificado. E debaixo dele é tecido conjuntivo frouxo aqui, com muitos vasos sanguíneos. Aqui também na traqueia, de repente, podem aparecer algumas glândulas, tá? Eu não sei se aqui tem. De vez em quando a gente pode encontrar
umas glândulas, dependendo do animal que a gente retirou a traqueia, a gente pode encontrar aqui um aspecto assim glandular debaixo do epitélio. Deixa eu ver por aqui se eu acho alguma glândulazinha para mostrar a vocês. Eu acho que aqui não tem, mas pode aparecer. Se por acaso aparecerem, né? Aqui não tem não. Se por acaso aparecerem alguns ácidos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, vocês podem colocar os ácidos também, viu? Vocês vão botar os ácidos também. Se aparecer um grupinho de ácido seroso, geralmente é seroso que aparece aqui na traqueia, tá? Se aparecer o ácido, não bota o ácido. Se apareceu, não apareceu, não botou, tá? Só pode colocar se aparecer. Se aparecer só o epitélio e o conjuntivo, como aqui, por exemplo, ó, se aparecer só assim com esses vasos aqui, né? Ó, vocês vão botar epitélio, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, com células caliciformes, mais tecido conjuntivo frouxo. Só, mais nada, tá? Se aparecerem alguns ácidos serosos, vocês vão botar ácidos serosos, que perfaz uma parte de uma glândula exócrina, né? Então, essa é a lâmina 15, é a parte da traqueia. Eu agora vou mostrar na mesma lâmina, uma outra área, ó, muito bonita, fácil de diagnosticar, bem, ó. Essa aqui é muito fácil, vou botar numa região bem legal aqui para vocês entenderem, ó. Então eu estou focalizando agora a superfície aqui, ó. Também apical, aqui é a luz, em cima é a luz, tá? Essa parte branca é onde está passando o alimento aqui, ó. Isso é um esôfago. E esse epitélio daqui na mesma lâmina, eu estou na lâmina 15, viu, gente? Esse epitélio é diferente dos outros, porque ele tem muitas camadas celulares. Repare a quantidade de camadas. Da base para o ápice. Primeiro que chama a atenção da gente é que a região basal é toda sinuosa. Reparem aqui, ó, ela é cheia de sinuosidades. Por que tem sinuosidade? Porque quanto mais camadas celulares nós temos, mais necessidade existe, né, de haver nutrição que chegue às camadas mais superficiais, né, já que nós temos muitas camadas celulares. Então nós temos o quê? Uma área sinuosa, porque nessa área sinuosa, os vasos sanguíneos que porventura estão aqui, eles vão ficar nutrindo as porções mais apicais desse epitélio. Então a gente tem uma sinuosidade na região basal. Os epitélios mais simples, mais delicados, eles têm a área basal reta, retilínea. Então todos os simples, né, têm área retilínea. Tem a membrana basal de aspecto retilíneo. Os epitélios pseudoestratificados também são, né, bem fininhos. Também tem a área basal bem retinha. O epitélio de transição também ele tem a área basal bem retinha. Então só os estratificados é que tem essa região basal aqui toda sinuosa. Então isso chama a atenção da gente, a área basal sinuosa. Muitos núcleos celulares de diversas formas. Formas alongadas, formas arredondadas aqui no centro, ó, mais arredondadas, e formas bem achatadinhas na superfície. Então eu tenho 3 tipos celulares: cilíndricas, poliédricas ou cúbicas e pavimentosas. Como é que eu vou dar o nome do epitélio? Vou olhar a camada mais apical, mais superficial. Então eu vou dizer epitélio estratificado, pavimentoso ou ao contrário, e eu tenho que dizer se ele tem queratina ou não. Esse aqui não tem queratina, não há nenhuma substância na superfície acidófila, né? Então eu vou dizer epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Debaixo dele, tecido conjuntivo frouxo. Então esse epitélio aqui, mais o conjuntivo frouxo, perfaz uma parte da mucosa do esôfago. Aqui nós estamos vendo esôfago. Eu tenho 2 diagnósticos: epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, mais tecido conjuntivo frouxo, lâmina 15 também. Vamos partir para a lâmina 18. Vou repetir essa caracterização, só vou mostrar rapidamente, mas é a mesmíssima coisa. Não está tão bonito, a lâmina anterior estava muito mais bonita, né? Aqui nós estamos observando uma lâmina que não foi tão feliz na coloração, mas nós vamos observar aqui, ó. Não está muito bonita, aqui está a base do epitélio, está aqui, ó, na superfície, ó, a base sinuosa, de novo, o ápice, muitos núcleos celulares, não está dando para ver, mas epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Aqui de baixo, tecido conjuntivo frouxo. Se eu andar um pouquinho para baixo, olha o que aparece, gente. Já aparece uma parte de uma glândula exócrina. Uma glândula exócrina, ela pode ser acinosa, tubulosa. Estão lembrados da classificação? Então, essa e alveolar. Essa é uma glândula acinosa, ela é uma exócrina acinosa, composta de ácidos mucosos. Como é que nós sabemos que eles são mucosos? Os ácidos são conjuntos de células grandes, ovaladas, todas espumosas por dentro, tem esse aspecto meio espumoso, e tem núcleos basais e alongados. Vocês estão vendo aqui, a gente nem quase vê a divisão entre as células, né? Não dá para ver porque o muco está cobrindo essa região toda. Geralmente a luz desses ácidos é grande,
A gente às vezes não consegue ver a luz porque está cheia de muco, mas os núcleos dessas células são bem achatadinhos na periferia. A gente não classifica essas células como um epitélio de revestimento. Esse é um epitélio glandular. Ele está formando os ácidos mucosos, né? São ácidos mucosos. E entre eles nós estamos vendo bastante tecido conjuntivo frouxo aqui, ó. Fibras colágenas com vasos sanguíneos presentes também, com alguns núcleos celulares esparsos aqui, né? Nós estamos observando aqui, nós estamos vendo bastante, formando uma rede, essas fibras colágenas aqui, ó. Tem núcleos celulares, a gente não está enxergando muito bem, mas só pelo fato de estarem envolvendo esses ácidos mucosos, nós já sabemos que é um tecido conjuntivo frouxo, é um tecido de preenchimento de todas as regiões. Então, se aparecer isso aqui para vocês isoladamente, o que é que vocês teriam que colocar? Ácidos mucosos, simplesmente, não precisa botar glândula, exócrina, sinosa, mucosa, a gente já sabe, tá? Já sei que vocês sabem que vai ter uma prova teórica amanhã, antes vocês vão ter que botar alguma coisa assim na teórica. Para a gente, na prática, por enquanto, vocês já podem escrever ácidos mucosos, para ficar mais rápido, tá? E tecido conjuntivo frouxo, a gente não pode esquecer dele, ele está ali presente, tá? Então ali, ácidos mucosos, tecido conjuntivo frouxo, pode aparecer tudo junto? Pode. Será que eu posso botar assim 3 diagnósticos? Posso colocar lá em cima epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, tecido conjuntivo frouxo, que é o mesmo que está aqui envolvendo os ácidos mucosos, não preciso repetir, tá? Mais ácidos mucosos, eu posso botar 3 diagnósticos até. Posso pedir a vocês 3 diagnósticos, até 3 é suficiente. 4 já fica longo, porque não dá para escrever em 2 minutos, né? Então a gente bota epitélio, conjuntivo e ácidos mucosos, tudo ao mesmo tempo. Pode? Pode. Pode aparecer só isso aqui? Também pode, ó. Só isso? Também pode. Ácidos mucosos e tecido conjuntivo frouxo, tá? Então essa foi a lâmina de número 18, é um esôfago também. Partimos agora para uma lâmina importantíssima, a gente já está acabando o epitélio de revestimento, né? Eu estou mostrando tudo junto, glandular, conjuntivo, nós estamos já terminando. Aqui apareceu em Golmori, ó, Golmori, essa coloração esverdeada, já apareceu uma coisa que vocês conhecem, ó, de cara, eu nem mexi na lâmina, né? O tecido adiposo e o tecido conjuntivo frouxo aqui de permeio, né? Então a gente está vendo aqui já um diagnóstico que a gente já conhece. Mas essa lâmina que eu estou mostrando é muito boa quando a gente olha a parte, vou botar em um menor aumento, quando a gente olha a parte do epitélio de revestimento, olha lá, a parte do epitélio. Vamos olhar aqui tudo, vou botar nessa sequência. Essa é uma lâmina de pele, gente. Pele é super importante, porque vocês aprenderam pele, a gente está aprendendo pele com os tecidos isolados, né? Mas a gente quando junta, depois no final do curso, né, lá no final de dezembro, a gente vai classificar a pele. Por enquanto não precisa. Vocês vão botar os tecidos presentes. Então, olha lá. Membrana basal sinuosa. Muitos núcleos celulares. Tem muito aqui, ó. Lá no fundo aqui, está cheio de núcleos. E essa porção aqui, anucleada, que não tem núcleos, esses buraquinhos aqui, são as regiões onde existiam núcleos e eles morreram, né? Essas células são células mortas, é a queratina, que a gente já conhece do nosso cabelo, por exemplo, dos pelos, né? Essa parte externa aqui e também da nossa pele, por exemplo, do braço, da planta do pé, né? Da palma da mão. Toda essa região aqui é a queratina, a camada córnea que a gente chama, né? Então aqui nós temos muitas camadas celulares e aqui nós temos a base sinuosa. Todas essas características a gente juntava e dá o quê? Um epitélio estratificado, né? Epitélio estratificado que tem a sua superfície, a superfície aqui, ó, né? Aqui no meio, ó, as camadas mais superficiais aqui, sem ser a camada córnea, apresentam células alongadas, achatadas. Portanto, epitélio estratificado pavimentoso. E a gente tem que dizer sempre o que, gente? Se tem queratina ou se não tem. Não esqueçam. Esse aqui, no caso, queratinizado, tá?